Bom dia, tudo bem? Estou iniciando uma live. Meu nome é doutora Kátia Cristina da Silva Neves, eu sou cirurgiã dentista, graduada pela Universidade de Mogi das Cruzes em 1990 e sou pós-graduada em docência de nível superior pela Universidade 9 de Julho em 2014. E eu estou iniciando essa live hoje para dar informações sobre a odontologia na época do coronavírus. Eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Tudo bem, né? Então eu vou falar um pouco sobre os cuidados especiais, né? Eu gostaria de agradecer o convite do Dr. Estevão Silva por estar participando dessa live. Também gostaria de informar vocês que hoje teremos uma programação, teremos uma outra live às 14 e depois às 17, depois nós iremos comentar, né? E o som está bom para vocês? Alguém pode me informar? Tudo bem? Que eu não estou vendo os comentários aqui. Bom, nessa época de coronavírus, nós temos que ter uma consciência imensa da necessidade de lavarmos as mãos, né? Sempre mantermos as mãos limpas com água e sabão, que é uma das formas mais eficazes, e sabemos que tem profissionais que não estão conseguindo fazer o isolamento devido às suas atividades profissionais, não só os da área da saúde, como eu, mas também outros profissionais, caixas de supermercado, motoristas de ônibus, cobradores, pessoas que trabalham nos mercados. Então, além de termos o álcool gel, né? Eu vou virar aqui para a gente não mostrar a marca. Existem várias marcas no comércio. Uma das formas mais eficazes de prevenção da propagação do vírus é o uso do sabão e da água. E o que acontece? Às vezes a gente está em algum local que não tem, vamos em banheiros públicos nessa época, ou se é sabonete líquido, a saboneteira está lá vazia, não tem o sabonete. Então o ideal é que a gente sempre tenha um sabonete na nossa bolsa, né? Sempre as pessoas precisam ter um bom necessaire, e no necessaire eu vou falar dos cuidados da higiene. Podemos cortar um sabonete ou, como eu, sempre tenho um sabonete pequenininho, tá? E a gente também pode colocar um sabonete líquido. Todo mundo tem um vidrinho, pode ser de plástico como esse, ou de vidro. Colocar o sabonete líquido e ter junto no necessaire. Também vou virar aqui o meu necessaire, o meu é bem grandão, né? No necessaire, então, a gente tem que, nessa época, conter mais do que tudo, os cuidados com a higiene, né? Temos que redobrar todos os cuidados. O sabonete líquido, temos que ter um vidrinho com o sabonete, o sabonete pequenininho, né? Um vidrinho para que a gente tenha um sabonete líquido, se for o caso. Às vezes até um shampoo neutro podemos introduzir aqui e fazer uma boa higienização. E temos vários tipos de papel, né? O ideal aqui é o papel toalha caseiro que a gente usa na cozinha, para que a gente enxugue. Além de lavar, tem que ser bem enxuta a mão, né? Temos também o lenço de papel convencional, para a gente poder fazer a secagem. Existe o papel toalha, também, ó, tá vendo? A gente deve ter dobradinho o papel toalha no necessaire. E sempre também, em último caso, também, se não tem como fazer a secagem, com papel higiênico. Então, de preferência, sempre ter também, de preferência não tem necessidade de ser aqui o rolo inteiro. A gente pode
pegar um rolo menor, colocar num plástico e também colocar dentro do necessaire. Então, como eu comentei, a gente já deve ter cuidados com a saúde bucal em qualquer época do ano, né? A saúde bucal ela é muito importante para que a gente previna as doenças da boca, porque querendo ou não, a saúde ela realmente começa pela boca. Muitas pessoas imaginam que os dentes, a função dos dentes é só estética, né? Não, os dentes eles são importantes para a estética, para a função mastigatória, ele ajuda todo o trato, né, do sistema digestivo, né? E o que acontece? A boca, ela não é somente os dentes, né? Aqui a gente está com o macromodelo, né? E no macromodelo só não tem a língua aqui, mas é como se tivesse aqui a parte da língua. A boca, ela compreende os dentes, a fibromucosa, né? Que é a gengiva, tanto na parte superior, da arcada superior, que é da maxila, como da arcada inferior, que é a mandíbula, né? A mandíbula, ela é fixa e a maxila ela é móvel, né? Então a gente tem que se preocupar nessas épocas de pandemia, porque o que acontece? Tanto o Conselho Federal de Odontologia como o CRO e o Ministério da Saúde provisoriamente eles inibiram os tratamentos odontológicos. Atualmente, somente os atendimentos odontológicos eles estão a nível de emergência e urgência, né? Então, é mais um motivo para que a gente redobre a higienização bucal. Sempre lembrando que a higienização bucal ela tem que ser sempre. A gente, ao acordar, já devemos escovar os dentes e sempre após as refeições, né? Eu tô vendo aqui, né? Peraí, vamos ler essa perguntinha aqui. É incrível como a maioria das pessoas só vê. Sim, com certeza. Higiene e limpeza. Com certeza, esse hábito a gente tem que tomar. Eu, por ser profissional da saúde, eu lavo as mãos mais de 50 vezes, às vezes, por dia. Depende dos números de atendimento. Mas isso é uma prática que a gente aprendeu lá na pré-escola, no antigo ginasial, fundamental 1, 2. E são práticas que a gente acaba perdendo, né? Tem pessoas que acabam não higienizando as mãos nem quando após a saída do banheiro. Muitas, e às vezes a pessoa até tenta. Vai num shopping, vai numa loja, vai num certo local, normalmente não tem sabonete. Sempre tá a aguinha lá, alguns estabelecimentos comerciais, mesmo a pessoa consumindo no estabelecimento comercial, isso ocorre muito na minha vida cotidiana. Eu posso usar o banheiro? O banheiro está em reforma. Ou em outros locais, você consumiu para usar o banheiro? Algo assim, um hábito muito desfavorável na nossa cultura brasileira, né? E como eu estava falando, temos que ter no necessaire também, óbvio, né? A escova de dente, que depois eu vou ensinar a técnica de escovação para vocês. Lembrando que a boca, ela não se limita somente nos dentes, temos a língua, temos que higienizar a língua também, a gengiva, óbvio, e também, além do uso da escova de dente, temos sempre que usar o fio dental, sempre também nesse necessaire, temos que ter a escova, né? O fio dental, independente da marca, tem pessoas que falam, mas o fio dental é caríssimo. Gente, o fio dental, ele é o valor realmente proporcional ao uso, porque uma caixinha de fio dental, né, dura muito, 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 muito. E o ideal seria que utilizássemos o fio dental a cada escovação, né? E além do fio dental, óbvio, o creme dental, de preferência, temos várias marcas também, né? Também para inibir aqui a marca. Essa é minha própria, tá vendo? Utilizo ele aqui. E temos agora embalagens menores, olha, tá vendo?
Inclusive, nessa época de pandemia, dentro das nossas próprias residências, o ideal normalmente a gente sabe que nas residências, são raras as residências que todos os integrantes da família estão fazendo o isolamento absoluto. Alguns, como comentei no início do vídeo, eles têm que se ausentar para ir trabalhar, voltam para casa, fazem a higienização, tudo direitinho, removem aquela roupa que usou no trabalho cotidiano e, no caso, vão lá e compartilham a pasta de dente familiar, o fio dental familiar. Nesse momento, independente desse momento, eu sempre penso que o ideal é que a gente não compartilhe a pasta de dente e nem o fio dental, mesmo com os membros assim, marido, mulher, filhos, porque a gente tem que ter o nosso necessário, os nossos acessórios, os nossos utensílios de higiene individualizados, até as próprias crianças, né? Uma que, graças a Deus, as crianças normalmente já tem que ter, né? Escova é algo individualizado e as crianças eu indico sempre que utilizem escovas infantis, pois as cerdas elas são mais macias do que as de adulto, e eu indico nesse momento, se possível, em todas as drogarias, mercados, hipermercados, também comprar esse tipo de pastinha individualizada para cada pessoa da casa. Um para o filhinho, um para outra filhinha, outra para o marido, outra para a esposa. Não compartilhar a mesma pasta de dente. Óbvio que eu tenho um fato muito triste, a gente sabe que nas comunidades, ainda em época acadêmica, eu cheguei a fazer trabalhos em comunidades, e em comunidades a gente chegou a ver muitos casos de uma família, mãe, pai, ou às vezes algumas mães solos, com 2, 3, 4, 5 filhos, que utilizavam somente uma escova de dentes. E a gente fazia um tratamento domiciliar, umas técnicas de prevenção, e às vezes a gente ficava muito triste em ver que aquela família tinha, às vezes, 5, 6, 7 membros, mas tinha 3 escovas, uma escova azul para 3 membros da família, uma escova rosa para mais 2, alguns acabavam não usando, e nessa época de pandemia, pelo amor de Deus, e eu vejo, né, nos noticiários toda a preocupação óbvia sempre com a lavagem de mãos, o uso do álcool gel, que a gente sabe que está restrito em todos os locais, está com muita dificuldade em encontrar o álcool gel. Vocês imaginem nas comunidades. E nos noticiários, eu até já peguei alguns noticiários com alguns profissionais da área da odontologia, também dando os cuidados mas esquecendo ou também não comentando isso, porque a gente sabe que a preocupação com as comunidades são mínimas, né? E eu também coloquei aqui algo que, independente da pandemia, mas vamos redobrar, um simples batom, né? Quantas vezes a gente orienta para que as mocinhas não compartilhem o mesmo batom com a amiga. Ah, eu esqueci, amiga, na balada eu preciso do seu batom, tal, e aí pega aquele batom compartilhado, sempre dá doenças, afecções bucais, herpes labial. Vocês imaginem agora. Então, e hoje, antes de gravar essa live, óbvio que eu vi algumas notícias, estavam no Mercadão, acredito que no Municipal do Parque Dom Pedro, onde as pessoas, devido à procura, né, do produto da Sexta-feira Santa, que é o peixe, muitos dos vendedores do Mercadão não estavam usando a máscara, que agora é obrigatória, né? O ideal agora é até os assintomáticos devem sair com a máscara, né?
né? Então lá no Mercadão não estava sendo utilizado a máscara, os balconistas vendendo os peixes, outras coisas, e foi lá perguntado pro rapaz por que eles não estavam usando as máscaras. Óbvio, a procura está difícil encontrar a máscara cirúrgica, mas já foi informado muitas formas de fazer umas máscaras básicas, né? Usando tecido, depois no finalzinho eu também vou comentar aqui. E aí o rapaz, ele publicou bem legal dizendo que não, por quê? Que as pessoas, os balconistas lá são assintomáticos. Pessoal, o que é ser assintomático com essa pandemia? Não existe mais um grupo mais arriscado a contrair a Covid-19. No caso, eu tenho 51 anos, eu sou grupo de risco, né? Por ser hipertensa, diabética, eu faço um tratamento remissivo de câncer de mama e eu estou fazendo realmente o isolamento. Mas independente de ser grupo de risco, encontra-se todos os tipos de faixa etária, já contaminados, assintomáticos, alguns que já tiveram a oportunidade de fazer o teste, e alguns estão, sem querer cair o meu brinco aqui, e alguns também que não sabem que estão com a doença, estão na residência e podem estar disseminando alguma coisa, né? E uma das coisas que eu também queria orientar, que nessas épocas de isolamento, que é a coisa mais difícil, né? Ficar afastado das pessoas que a gente mais ama, tanto os nossos pais, às vezes os parceiros, namorados. Gente, nesse momento está contraindicado de toda e qualquer forma de manifestação através do beijo facial e principalmente o beijo na boca, porque é através das gotículas de saliva que os vírus estão se propagando. E eu sei que deve ser muito difícil estar afastado. A gente vê, às vezes, as pessoas na televisão, os famosos. Eu sou casado, pelo menos eu sou casado, eu tô aqui com a minha esposa. Só que ele for contaminado de qualquer forma, porque a gente nota que na capital de São Paulo, no estado de São Paulo, o isolamento já foi afrouxado. Então a gente vê que já está tendo congestionamento na cidade, coisas que a gente tem que ser evitado. Então, nesse momento, eu aconselho, óbvio, todos os outros profissionais, não podemos afrouxar. Temos que ter os cuidados redobrados, né? E eu vou falar bastante agora com vocês sobre os cuidados que a gente deve ter com a escovação, tá? Como comentei, a escova, essa aqui é a escova, é uma escova que acompanha a macro boca. A escova deve ser macia, eu vou abrir essa daqui, tá bom, gente? Sempre utilizar uma escova macia. No mercado atualmente, as escovas, normalmente, elas são vendidas em embalagens, deixa eu tampar aqui a marca, sempre de 2, né? Por que 2? Às vezes a pessoa pensa, é para eu comprar para mim, para minha esposa, também. É para eu compartilhar com meus irmãos, uma para mim, uma para o meu irmão, também. Mas há muito tempo, as escovas começaram a ser vendidas em 2 ou às vezes até 3, que sai muito mais barato do que comprar uma só, porque o ideal é que a gente tenha 2 escovas, cada pessoa ter 2 escovas. E uma dica propriamente minha é que a escova de preferência seja da mesma marca, tá? Do mesmo modelo, não vou falar de marca, né? Não me perguntem qual é a melhor, porque isso é uma coisa muito pessoal. Atualmente no Brasil a gente sempre teve 3 marcas líderes e elas se mantêm bem e são boas, são de bom uso. Por favor, evitem, não comprem escovas de camelô na 25. O camelô, enquanto aquelas escovas
são feitas de uma forma que a gente não sabe, né? As cerdas não são politicamente corretas. Eu vi uma escova da marca X a R$ 2 no camelô. Não façam isso. Uma que escova, gente, e como no mercado, nas grandes mega stores de drogaria, existem escovas de se deixar importadas de R$ 38, R$ 40. Tem escovas, mesmo sendo esse preço, que às vezes o profissional da odontologia, às vezes eu sou obrigada a indicar para um paciente uma escova dessa. Mas não é o caso próprio. Normalmente a gente indica escovas de preço, que a pessoa realmente encontra a escova que quer. E por que o uso de 2 escovas? De preferência ter essa escova dentro do seu necessaire, né? Eu acabei de abrir uma minha aqui. Então, essa escova aqui, que depois eu vou ensinar tanto no macromodelo quanto em mim mesma. Então, essa escovinha, ela já vai pro meu necessaire, tá? E eu também indico para as pessoas, além da escova, procurar ter um protetor da escova, tá bom? Porque pós-escovação, lavar as cerdas da escova, né? Remover todo o restinho da pasta, né? E depois colocar o protetor aqui, ok? Opa, caiu, né? Então, a gente coloca o protetor e coloca no necessaire. Então, esse necessaire tem que estar dentro da sua bolsa para que você possa utilizar no trabalho, na escola, na rua, né? E essa outra escova, igualzinha, que eu vou também ter ela dentro lá do banheirinho, né? No armário do banheirinho, eu vou fazer a primeira escovação diária. Levantei, vou ao banheiro, né? Faço as minhas necessidades, já aproveito, lavo o rosto e escovo os dentes. Então, essa é a primeira escovação. Vou tomar o meu café da manhã, devo escovar novamente, né? Essa primeira escovação, já que a pessoa não se alimentou, sempre também eu vou comentar sobre a quantidade da pasta. Uma pastinha de dente. As propagandas se eu recomendo a escova elétrica, Ana, você acredita que eu, como falei, né, tenho 51 anos, eu não tenho nada contra, mas eu só tive uma escova elétrica, porque as pessoas imaginam que a escova elétrica escova melhor, que é melhor. Não, a melhor forma de se escovar, sem ser elétrica, é a manual, é a tátil, é a mãozinha mesmo. E depois eu vou mostrar para vocês uma forma, porque a maioria dos brasileiros, eu fui aprender a escovação correta entrando na faculdade de odontologia. Então, você imagina, eu sou de uma época que no Brasil existia só uma marca lá, e escova, as cerdas eram extremamente duras. Eu ainda encontro muitos pacientes que gostam, que reclamam que as escovas de dente não têm durabilidade, que as escovas de dente são muito macias, são muito molinhas, que não tá escovando coisa em cima nenhuma. Está assim, gente. Até as marcas que não são tão conhecidas, tem a Anvisa e tanto o Conselho Federal de Odontologia, o Conselho Regional de Odontologia, vão em cima delas, porque tem umas escovas também que, meu Deus, serve só para engraxar sapato, né? Mas voltando na quantidade de pasta. Então, a maioria dos comerciais de pasta de dente, a quantidade de pasta é mais ou menos isso, né? Na propaganda, para mais, né? Pessoal, isso está errado. Não é a quantidade de pasta que vai fazer uma higienização melhor, tal. É um desperdício, e as pastas, elas são extremamente abrasivas, né? Então, custo-benefício, vantagens e desvantagens de se utilizar muita pasta a cada escovação. A quantidade certa equivale a isso, gente. Tem profissionais que indicam menos que isso, como se fosse um grãozinho de arroz. Eu já vou no grãozinho de feijão, tá? Essa é a quantidade correta de pasta de dente que a gente deve colocar em todas as escovações.
Mas como eu comentei, essa primeira escovação do dia, a pessoa não se alimentou, deduz que a pessoa, antes de dormir, escovou os dentes. Então, fez aquela... Porque eu penso que a escovação mais caprichada do dia tem que ser a última. Que normalmente é a hora que a pessoa chega do trabalho, chega do serviço, né? Do trabalho, do serviço, da escola, faculdade, ou a dona de casa plena, depois de todas as atividades, consegue sentar lá para ver uma novela, o último jornal e... Ai, ainda vou ter que escovar os dentes? Sim, é essa escovação que tem que ser a primordial, tá? E nessa escovação, talvez seria o ideal, pós a janta, lá no comercial daquele programa favorito, ir lá escovar, né? E passar o fio dental. Essa escovação tem que ser primordial, porque o que acontece? A maioria das pessoas à noite... já não basta, por mais cansado como eu falo, ir dormir com o resto de alimento na boca. Já pensou? Porque normalmente à noite a gente tem uma noite de pessoas, tem pessoas que dormem só 5 horas, 5, 6, 8 horas noturnas. Se não tiver feito uma boa higienização, tiver resto de alimento retidos na boca, a pessoa amanhece... A própria pessoa não se aguenta, né? Então, essa primeira escovação, levantei, vamos voltar ao raciocínio para ficar fácil para vocês. Levanto, faço as minhas necessidades, lavo meu rosto, escovo os meus dentes. Coloco uma quantidade de pasta. Essa escovação é eficiente, pode ser uma escovação. Não tem um tempo ideal de escovação, né? Sempre eu indico que a pessoa levante bem antes, né? Agora aquelas pessoas que levantam em cima, sempre estão atrasadas. Então, faça essa escovação, toma o café da manhã. Após o café da manhã, temos que escovar de novo os dentes. Como normalmente as pessoas não fazem uma programação muito legal de horário, então as pessoas acabam tomando aquele café da manhã, não tenho tempo de escovar. Muitas já vão para o trabalho sem escovar os dentes. Ou algumas pessoas acabam tomando café da manhã nas padarias, lanchonetes próximas ao local de trabalho, quando às vezes não é servido no próprio local de trabalho, um cafezinho, com uma bolacha e tal. Pessoal, então faz de conta. Eu tô com o meu relógio aqui. São 10h31, faz de conta que eu acordei agora, tá? Fiz a minha primeira escovação, tomei meu café da manhã e vou correndo pro trabalho, porque já tô atrasada. Já escovei mesmo, antes de tomar o café da manhã tá escovado. Pessoal, tá errado. Tem que escovar sim pós o café da manhã, né? E aí a pessoa chega no trabalho, aí chefe não escovou, tá lá com o resto de pão, cafezinho, sei lá eu, tal. E aí a pessoa pega e inicia sua atividade. Então era 10h30, eu já comecei a minha atividade, não consegui escovar e tô trabalhando. E só vou parar no meu horário de almoço, entre meio-dia e 1h, e almoço novamente. E não escovei os dentes. Eu vou falar sobre as duas doenças que mais acometem a boca, né? Que tanto são as doenças... A pessoa pensa que é só a cárie, né? Então, a gente tem a cárie, a doença cárie, e nós temos também as doenças que afetam a gengiva. E as doenças que afetam a gengiva, elas se igualam à cárie. Não é só, eu só vou no dentista quando o meu dente furou. Eu só vou no dentista quando quebrou uma restauração. Pessoal, a gente tem que se preocupar com a saúde bucal no geral. Então, as doenças que afetam a gengiva são as doenças que foram geradas pela má escovação, pela falta de escovação. Então, como eu comentei, uma pessoa que deveria ter escovado os dentes... É que eu dei o exemplo do nosso horário, mas vamos voltar como se fosse o horário convencional. Uma pessoa que entre no serviço às 8 horas da manhã,
que fez tudo isso que eu falei. Lavou o rostinho, tomou o banho, que seja, óbvio, né? Lavou o rosto, tomou banho, escovou, tomou café da manhã e não conseguiu escovar porque já estava no time de ir pegar metrô, trem, ônibus, carro, lotação e não escovou. Pessoal, a placa bacteriana, após... são divergentes as opiniões, né? Eu me divido entre profissional da saúde como ser humano, né? Uma mulher negra, né? E como ser humano. O que acontece? Um profissional, né? É convidado para dar uma opinião, depois você está numa emissora. Você passa por uma outra, tem um outro profissional da mesma especialidade, ou dentista, ou médico, diverge toda a opinião daquele primeiro profissional. Então, a pessoa que às vezes não é da área fala, meu Deus, porque diverge muito, né? Até na odontologia, passa o fio dental antes ou depois, né? Mas eu tenho estudos e eu gosto de sempre ir para os estudos que me dão um tempo menor. Tem estudos que falam que uma colônia de uma microbiota, que gera a placa bacteriana, que é a principal etapa do tártaro, acredito que alguns de vocês também entendam o tártaro. Com 20 minutos que eu comi aquele café da manhã e não escovei, eu vou alterar toda a microbiota minha da boca, porque nós temos na boca micro-organismos fisiológicos e micro-organismos patológicos. E eles ficam sempre, tem uma guerrinha lá entre os patológicos e os fisiológicos. Então, a partir do momento que eu altere a microbiota da minha boca, deixando restos de alimento, o que vai ocorrer? Aqueles restos de alimento já vão colar na superfície do dente. E se eu não remover aquele resto de alimento o mais rápido possível, quando eu me alimentar na segunda refeição, seria o almoço, ou às vezes as nutricionistas com uma propriedade muito grande, eu sou a favor também, que orientam muitos pacientes a se alimentarem de 3 em 3 horas, e às vezes as pessoas dessas ceiazinhas, dessas alimentações intermediárias, não conseguem fazer a higienização. Então, tem pacientes que me perguntam, doutora, eu já vou em jejum no trabalho, eu não tomo café da manhã, eu preciso escovar os dentes de manhã, já que eu não comi nada? Lógico que precisa. Se eu beber água no intervalo de uma refeição a outra, óbvio que eu não vou precisar escovar, tá? Água, tudo bem. Mas se eu beber um cafezinho com adoçante açucarado, eu tenho que escovar. Eu pego uma geração de pessoas que às vezes também tem muito medo só da doença cárie da boca, né? Se eu não comer açúcar, eu não vou ter meus dentes cariados. Então, eu como bolacha salgada, eu como batatinha, eu como salgadinho, não tem açúcares lá. Então, eu não preciso escovar. Tá errado, gente. O problema da escovação, a necessidade, problema não, a escovação não é problema. Mas a necessidade da escovação é independente se é alimentos açucarados ou não, né? A única coisa que não é necessário escovar, se você se alimentou, é com a água, né? Se eu bebi água, somente a água, não é necessário que eu escove, né, ter consumido a água. Mas agora, se eu consumir um suco açucarado, um café açucarado, o ideal é que eu fizesse uma escovaçãozinha assim, após ter bebido só esse líquido. Agora, se eu comi uma bolacha salgada, um amendoinzinho, um pãozinho, eu só belisquei, eu devo, sim, escovar, tá? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui da Cíntia, só vendo aqui junto. Tipo de pasta mais docinha ou menos mais amentolada? Cíntia, realmente tá complicado, a gente gosta de... Tem muito tipo de pasta, né? Isso que você pergunta seria para criança?
Porque o que eu comento, ó, aqui eu participo todos os anos do CIOSP, né, que é o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, que é o maior da América Latina e um dos melhores do mundo, viu? E lá eu ganho amostras, testo amostras para poder indicar. E a gente ganha, ó, uma gama, que são pastinhas de dente também, né? E óbvio, às vezes quando o dentista, o profissional, indica uma marca para o paciente, às vezes o paciente até pensa que a gente está ganhando, está sendo patrocinado por aquela marca em crianças. Em crianças eu defendo uma pasta com flúor, depende também da idade. Qual a idade, Cíntia? Tem que ser o uso de pasta com flúor, tá bom? E a pasta que a criança goste. No ideal, não é tipo assim, todos os meses trocar a pastinha da criança. Desde que a criança, ela goste daquele tipo, daquela marca, mantém aquela marca, né? E o que eu comento, o excesso de escovação não é prejudicial para o esmalte dos dentes? Não, Valdilene, não é. O que é, como é que se fala, prejudicial para o esmalte dos dentes é se a pessoa tiver uma empunhadura, escovar com muita força, né? Escovar com muita força, estar com uma escova mais do que o tempo. Não sei se vocês notaram que nos mercados, antigamente uma das linhas de marca de escova tinha uma linha chamada Indicator, né? Que era uma faixa, normalmente azul, no meio da cabeça da escova, onde sinalizaria o momento correto de trocar aquela escova. Gente, teve N testes com essa marca, com esse modelo de... Não vou falar modelo porque a marca da escova é excelente também. Mas aquela linha, aquela faixinha não saía não. Então eu tava pegando muitos pacientes... peraí, Cíntia, 8 a 10 mais ou menos a idade? Então, pasta com flúor, tá? Pastas com flúor, tá bom? Te respondi isso, porque eu tô respondendo a Cintia e falando com a Valdilene ao mesmo tempo. Então, aquela faixa, ela não saía, gente. E eu, às vezes, a primeira pergunta, quando eu faço a minha anamnese, que é o exame inicial com os pacientes que eu atendo, é perguntar para a pessoa qual é o período de troca de escova. E por incrível que pareça, eu pego pessoas me dizendo... De nada, Cíntia. Eu pego pessoas me dizendo que trocam a escova de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, uma vez ao ano, porque comprou uma escova, às vezes um pouquinho mais cara, e acha por ter sido um pouco mais cara aquela escova, tem que ter uma durabilidade maior. Pessoal, por favor, uma divergência, vocês podem, com certeza, tudo isso que eu vou estar falando aqui, vocês têm o direito, existe uma ética, vocês devem perguntar para os seus dentistas, né? E eu já indico para o meu paciente, eu particularmente, eu troco a minha escova de 2 em 2 meses. Para mim, passou de 2 meses, a escova não tem uma valia, porque já que as cerdas das escovas atualmente, graças a Deus, são macias, eu sou formada, como falei, desde 1990, então eu estou há 30 anos na profissão. Então, como as cerdas das escovas, elas são mais macias e ideais, com o tempo elas abrem. E o que ocorre? Uma escova que está com as cerdas dobradinhas é como se fosse uma vassoura velha. Dá para varrer uma casa com uma vassoura que já está toda dobrada? Até dá, mas dá uma dor nas costas, né? O esforço é maior. E uma escova que esteja com as cerdas já alterada, dobrada, não está fazendo uma higienização correta e também estará machucando a sua gengiva. Então, o que faz um outro tipo de doença da gengiva, que é a retração, quando a gengiva desce, né? Nos casos dos dentes inferiores, quando ela deixa exposto o colo do dente, e nos casos dos dentes superiores, também o colinho. Aí não existe
Nada que faça a gengiva descer. A gente já faz cirurgias, curetagens, cirurgias de retalho gengival, mas aquela gengivinha que subiu anormalmente não volta mais, né? Então, não pensem que... Eu não estou indicando, se uma pessoa se alimentar 10 vezes ao dia, né? Ela vai ter que fazer a remoção desses restinhos de alimento que ficam aderidos ao dente, porque a gente na mastigação, a gente mastiga, digere, engole, mas sempre vai ficar retido o restinho de alimento. Então tem que ocorrer essa remoção mecânica, que aí por isso que eu sempre indico a escova convencional, sem ser a elétrica, né? Para fazer essa remoção mecânica. E além da escovação, que a gente vai usar escova, pasta, o meu fio dental, que eu deixei aqui já dentro do necessaire. A gente também indica para os pacientes, deixa eu dar uma viradinha aqui, porque eu não tô querendo mostrar marcas, né? Para não ficar tendencioso. A gente usa também os enxaguatórios, enxaguantes bucais. Ó, temos um aqui, tá? Tampar aqui, tá? Então, tem que ser os 3, né? O enxaguante bucal, eu indico para o meu paciente, de preferência, 2 vezes ao dia, tá? Agora, todas as marcas de enxaguante bucal, elas possuem uma embalagem pequena, que é de bolso, que é para ficar no seu necessaire. A minha não está aqui comigo, né? A minha embalagem de bolso. Então, o ideal é ter uma dessa, ou maiorzinha que no comércio agora está sendo vendida, às vezes do tamanho do álcool, assim, né? Um pouquinho maior. Opa, marca aqui, né? Deixa lá no banheiro da residência e utiliza a pequenininha no necessaire. Então, essa pequenininha, pós o almoço, tanto na escola ou no trabalho, ou às vezes a pessoa tá na rua, já pega, faz a escovação, passa o fio dental, faz o bochecho. Quantidade de bochecho. Gente, sempre o ideal é um dedinho, pode ser até aquela medida do copinho de café, tá bom? Não tem necessidade de colocar muito. Todos os enxaguantes bucais agora são zerados de álcool. Antigamente, um dos líderes do mercado, que é o que a grande maioria gosta, não vou falar nome de marcas. Ó, aqui é o enxaguante bucal, também, ó. Ó, o meu pequeno tá necessário. Então, a gente tem essa medidinha aqui, ó, tá vendo? Então, que é como se fosse o copinho de café, né? O ideal é um dedinho, tá? Não precisa diluir, tá? Que eu ia abrir aqui, que esse aqui, não sei, esqueci de tirar o lacre. Mas eu tenho a água, um dedo. Tem muitas pessoas que me perguntam, doutora, o enxaguante bucal substitui uma escovação? Não, ele não substitui uma escovação. Mas, se às vezes a pessoa tá tão atrasada, pós-almoço, e não vai fazer a escovação manual através da escova, então a gente deixa escovar. Então, tá vendo, ó? Uma quantidade assim, tá? De enxaguante não é necessário diluir, né? E pode pegar, né? Colocar na boca, fazer um bochechinho e cuspir. Um bochechinho vigoroso, eu sempre falo de 60 segundos, um minutinho, né? Tá lá contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai até os 60 e faz a descarta. E como eu comentei, o uso do fio dental. Tem a corrente que indica pós-escovação, tem uma corrente que indica antes da escovação. Eu defendo as duas, a pessoa use, tá? Eu já fiz as duas técnicas. Às vezes eu passo antes de escovar. Normalmente quando a gente vê que a gente comeu alguns alimentos, assim, tipo carne, que às vezes ficam retidinhos nas ameias dos dentes, né, nos espacinhos
né? Vamos pegar aqui, né? Então, exemplo, eu tô puxando aqui. Às vezes fica um restinho de carne aqui no vãozinho de um dente e o outro. Então, antes da escovação, a gente já passa o fio dental e depois escova, tá? Alguém tem alguma dúvida nesse momento? Assim, gostaria de fazer uma pergunta? Tudo bem aí, pessoal? Tá, vamos dar uma esperadinha. Enquanto isso, eu bebo uma aguinha aqui. Vocês me dão um minutinho só para eu ver um negócio que eu tinha separado para mostrar para vocês? Ah, tá aqui. Já voltei. Foi menos de um minuto, hein? Vamos continuar, pessoal? Eu vou ter que encobrir aqui. Tudo bem aí? Olha, agora eu quero mostrar pra vocês, um pouco bem pertinho, eu vou ter que cobrir, tem uma marca aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha, a gente tem dois sorrisos, né? O sorriso superior e o sorriso inferior aqui, né? O de cima e o de baixo. Estão vendo aqui? Acho que aqui tá melhor. Então, vocês notam, deixa eu pôr um pouquinho mais perto, tá? Vamos primeiro falar desse sorriso aqui superior, tá? A gente sabe que o sonho de consumo de todo mundo são dentes branquíssimos, né? E essa pessoa não tem os dentes branquíssimos, como a maioria, né? Devido aos corantes que tem nos alimentos, né? Atualmente. E por isso que a gente indica muito o clareamento para os pacientes, né? Desde que o paciente, de preferência, não seja... A gente não possa fazer, mas o resultado já não é tão bom. Então, aqui o sorriso superior, tá bom? Tá? Não se preocupem nem com cor dos dentes ou harmonia, né, dos dentes. E esse sorriso aqui inferior. Tô tampando aqui embaixo por causa da marca. Nos dentes inferiores, os de baixo, vocês viram que tem umas marcações que eu mesma fiz com a caneta, né? E aqui é o processo de retração que eu tinha comentado com vocês. Então, já deu para notar que o sorriso superior, mesmo que a foto esteja um pouco cortada, ele não tem essa retração quando aqui, ó, quando fica mostrando, ó. Gente, onde tá meu dedinho é onde a gengiva, o termo correto, houve uma retração gengival. A gengiva, ela desceu, tá vendo? Aí eu marquei onde a gengiva era, então era como se tivesse aqui, ó, meu dedo, ó. Não vai voltar mais essa gengiva não volta mais não, né? E aqui, então, a gente tá vendo tudo, né? Aqui, os primeiros sorrisos, é um sorriso de uma gengiva sadia. O aspecto da gengiva sadia, ela sempre tem que ser como se fosse uma casca de laranja, pontilhadinha, tá? As pessoas, né, nós que somos afrodescendentes, temos melanina, então a minha gengiva não é tão rosa quanto esse modelo, a gente tem pigmentação de melanina também, né, na fibromucosa, e aqui embaixo é uma gengiva doente, que é um processo, uma doença periodontal. A pessoa, com certeza, né, isso aqui é uma foto, simplesmente, essa pessoa com certeza, na escovação, sangra, quando ela faz a escovação, com certeza ela não utiliza o fio dental e o acúmulo tem uma má escovação, tá?
o acúmulo de restos de alimento que provocou essa retração gengival. E a falta de higienização correta. Então, esse paciente, né, esse caso aqui, ele tem que ser orientado, né, vai aprender. Primeiro passo, não vai só dar o orçamento para o paciente, se preocupar financeiramente o que vai ganhar do paciente. Esse paciente, quando for fazer a primeira consulta, que chama-se anamnese, ele já tem que sair do consultório ciente e com a técnica de escovação para prevenção da formação dessa doença periodontal, que iniciou lá, é uma pessoa que pulava escovações, que escovava uma vez por dia, que escovava, desculpa o termo, meia boca, já que a gente está falando uma escovação precária. Então, gente, a gente tem que ter essa consciência. E lá no começo do vídeo, eu comentei a respeito das duas doenças que mais acometem, né, as pessoas. E nesse tipo de pandemia, nessa época de pandemia, aliás, nessa época de pandemia, já que comentei também que os tratamentos odontológicos, eles estão limitados em urgências e emergências, mais um motivo para que a gente redobre, vigie, escove muitos dentes para evitar qualquer tipo de problema nesse momento, né? E uma dica que eu dou para as pessoas também que estão no isolamento. No isolamento absoluto, gera ansiedade, pessoas comem mais, evitar alimentos duros, amendoim, salgadinhos. Ai, gente, torresmo. Eu vou falar os nossos sócios lá no consultório odontológico, porque eu costumo comentar. Tomar cuidados com os ossos, caroços, sementes. Uma pequena semente de goiabinha, de goiaba, não tô falando para vocês deixarem de comer, tá? Mas uma azeitona, as restaurações, elas acabam quebrando. Sempre os pacientes têm consciência, porque às vezes a pessoa acaba quebrando uma restauração comendo um pão Pullman. Opa, falei marca. Um pão de forma, né? E que é uma coisa macia. E fala, nossa, mas eu tava comendo um pão de forma, eu tava tomando mingau, leitinho lá, não tinha nada duro. Normalmente, todas as restaurações que fraturam, nenhuma restauração é eterna, né? Os profissionais, eu sou tão responsável pelas restaurações que eu faço quanto meu próprio paciente, né? Óbvio, só que eu me esmero para fazer as restaurações, que elas tenham uma durabilidade boa, convencional, mas tem pacientes que estão pedindo que elas fraturem o mais rápido possível, devido aos alimentos que estão se alimentando, né? Então, nesses momentos de pandemia, cuidado com o que se come. Se uma restauração posterior dos dentes lá do fundinho acabarem quebrando, dependendo da parede que foi quebrada, pode vir gerar dor. Onde encontrar alguns profissionais nesse momento? Normalmente os profissionais também estão isolados, aí tem que ir para um pronto atendimento odontológico, que às vezes normalmente são um pouco mais caro que o normal, não são sempre as pessoas que têm convênio, né, parcerias com convênios. Então, vamos dar uma cuidadinha, uma maneiradinha com o que a gente se alimenta, né? E como eu já estava nesse foco de falar a respeito das doenças que acometem os dentes, né? Então, eu falei agora a princípio da falta de escovação e as doenças que se iniciam com a má escovação a nível de aderência do biofilme, que é a famosa placa bacteriana, são a gengivite, quando, poxa, toda vez que eu escovo, tá sangrando. A minha escova é macia, eu passo fio dental, tá sangrando. É normal sangrar a gengiva, né? Que é a gengiva que sangra, não o dente, né? Gente, não é normal sangrar. Se tá sangrando, é necessário ir ao profissional dentista,
Mas eu já fiz uma limpeza o mês passado, eu já fiz uma raspagem o mês passado. Precisamos entender o que aconteceu. E um parênteses que eu queria abrir, vocês notam que quando a gente efetiva um tratamento odontológico, inicia um tratamento, nem que demore às vezes 2 meses para finalizar, 3 meses, tem pacientes que às vezes demoram quase meio ano para tratar. Tudo bem, não tô aqui, depende, a gente tem que fazer um preparo de boca, né? Ver as coisas mais necessárias e vamos fazendo. Vocês notam que quando um dentista dá alta para o paciente, quando eu finalizo um tratamento e falo para a pessoa, terminou, eu faço a manutenção e controle, óbvio, oriento a pessoa que é necessário fazer, voltar ao tratamento, né? Voltar ao consultório para que a gente continue. Nunca eu peço um paciente que finalizou um tratamento total voltar ao consultório daqui 15 ou um mês. A volta daqui um mês que nós vamos fazer a limpeza tudo de novo. Não, pessoal, não é necessário. E aí a pergunta da minha querida, nenhum paciente pode e deve fazer limpeza todos os meses. Nenhum profissional indica o paciente para fazer limpeza todos os meses, porque aí você vai estar estragando o esmalte dos seus dentes. Porque aquela pasta que os dentistas utilizam no consultório, que a gente usa a escovinha, né? Tacinha profilática ou a escovinha de Robson para higienizar, que o paciente sai sorriso, Colgate, aquele frescor. É aquela pastinha que a gente utiliza, ela é de uso profissional, ela é necessária para o paciente para fazer um polimento, terminei tudo. Vou polir as restaurações estéticas e posteriores, vou polir os dentes, fiz. Eu não vou pedir o retorno daquele paciente daqui a um mês. Salvo exceções, se o paciente, porque tem paciente também, pessoal, que termina o tratamento hoje, oba, terminei agora, sorriso Colgate, olha eu falando marca, sorriso, né? E eu não vou precisar mais escovar, né? Agora eu vou relaxar, tá tudo zerado, tá tudo, paguei, vou pagar, tá tudo zerado. Depois de um mês, tá com placa bacteriana tudo de novo, ou já tártaro, porque tem pessoas que com 2 dias de má escovação ou de não escovação, com 2 dias já se gera tártaro, que eu também vou mostrar, vou dar uma mostradinha aqui, que já prejudica muito a pessoa. Vamos ver aqui o Rui, né? Rui, muito oportuna palestra, que certamente foi um grande aprendizado, boas dicas de higiene bucal. Muito obrigada, Rui, eu agradeço. Então, como eu estava comentando. Então, vamos pegar agora, eu falei das duas doenças que mais acometem os dentes, que é a cárie, a doença cárie, que até uma criança do Fundamental 1 já está aprendendo na pré-escola, o bichinho, não deixa o dentinho furar, né? E tá. E as doenças da gengiva, né? Vamos pegar aqui primeiro, pessoal. Deixa eu ver aqui meu folhetinho, vocês me dão uma licença. Vou encobrir aqui de novo. Aqui. Dá pra ver também, gente? Aqui é um dente, né? Com um corte transversal. Onde vocês veem essa parte branca, mais externa, mais superficial, que chama esmalte do dente. A parte laranja é a dentina. E essa parte vermelha que tá aqui na raiz do dente, no meio da raiz, aqui ó, vermelhinha, é a famosa polpa, o famoso nervinho do dente, onde a gente já, através de estudos, sabemos que é na polpa que a gente encontra as células tronco, que estão sendo utilizadas em vários estudos, através da polpa do dente, está sendo feito vários estudos, né? Então, vamos mostrar aqui.
Ó, agora essa é uma outra figura. Vocês estão vendo, ó. Tá? De novo. Deixa eu pegar a escova aqui para mostrar. Essa parte mais externa é o esmalte do dente, que eu tinha comentado com vocês. A laranja, a dentina. E esse vermelhinho, a polpa, que é o nervo. E aqui tá o dente bem implantadinho. Nessa figura, já está se mostrando... Vocês estão vendo que aqui é a gengiva do dente e aqui é o osso alveolar que fica abaixo da gengiva, tá bom? Vocês estão notando que esse dente, ele tá tendo um espaçamento entre aqui e aqui, ó. Por que que tá tendo esse espaçamento? Que é um espaçamento patológico, doente. Porque está entrando, aqui é restinhos de alimento, que tá descolando o dente da gengiva. Quando ocorre a primeira etapa, que é a gengivite, ó. A gengiva, ela tá tendo uma barreira de resto de alimento entre o dente e a gengiva, aqui, ó, esse restinho de alimento, fazendo com que a gengiva se afaste, tá? Vou pegar aqui outra. Nessa figura, já mostra o dente bem implantadozinho. Olha, quando é normal, a gengiva tem que abraçar o dente. Aqui é o osso, o cor de rosinha é a gengiva, tá, gente? Ó como esse dente tá bem inserido na gengiva. E aqui é o osso, ó, osso alveolar, tá? Então, naquela primeira figura, com certeza aquele dente que tá com a eu falei que é a gengivite, já. Lá já não é gengivite, já é uma fase mais avançada de doença periodontal, tá? Que é a periodontite. A periodontite, ela foi uma gengivite um dia. Então, como que começa o estágio? Vou dar uma resumida bem popularmente para que vocês entendam, porque eu acho que aqui a gente tem que tratar de coisas muito importantes. Então, como eu falei, pular uma escovação, uma simples escovação. Na próxima escovação, juntar duas alimentações sem escovação e também escovar mal. Na outra escovação, escovar mais mal, deixar formatar o biofilme. Esse biofilme, de 20 minutos a 2 horas, ele já se adere ao dente, à superfície do dente. Normalmente, esse biofilme junto com aquela microbiota que eu comentei, que dentro da nossa boca existe uma guerrinha entre as bactérias, os micro-organismos fisiológicos, saudáveis, e os micro-organismos patológicos. A pessoa já nota, às vezes de um dia para o outro, a pessoa já formata um processo de gengivite. E aí, naquele outro dia, a pessoa foi remover aquela placa bacteriana, só que não conseguiu remover inteiramente. Então, já alterou a microbiota da boca. E vai ocorrendo o sangramento. Ocorre o mau hálito, né? A pessoa passa a ter... Às vezes a própria pessoa não sente, mas começa a ter... Porque uma dessas bactérias patológicas, elas liberam putrecinas, que são os que formatam mesmo o mau hálito. E, além do sangramento, a pessoa começa a sentir que a gengiva fica inflamada, óbvio, porque ela desprotege o dentinho. A gengiva começa a sangrar. E, se a pessoa não procurar um profissional, nesse momento de pandemia, se alguém tiver com esse quadro clínico, pessoal, calma.
tá? Como é que a gente pode conter uma gengivite? Voltando a fazer os hábitos corretos. Não é escovando com força, escovando corretamente, que é o que eu vou ensinar no final do nosso vídeo. Uso do fio dental e também o uso do enxaguatório bucal. Se for somente esse biofilme, essa placa bacteriana, esse quadro de gengivite, ele vai se cessar. Fiquem calmos com isso. Só que um quadro de gengivite não tratado, essa placa bacteriana não removida mecanicamente através escova, fio dental e enxaguatório bucal, vai formatar o tártaro, que é o termo conhecido popularmente, que nada mais é que o resto de alimento que eu comentei aqui com vocês, que colou na superfície do dente. Para nós profissionais, o tártaro ele chama cálculo salivar. O que seria o cálculo salivar? Restos de alimento não removidos através da escovação, que iniciaram-se como uma placa bacteriana, né? O biofilme, que não foram removidos, que junto com a saliva, com o pH de saliva, colaram na superfície do dente. E aí o tártaro, gente, não é possível remover com a escovação. Quando os dentes já possuem o tártaro, então a gente deve procurar o profissional para fazer um tratamento que chama-se raspagem. Quando o tártaro ele se encontra, que eu vou ter que falar o termo científico, tá bom? Quando o tártaro ele se encontra na região, aqui é colo do dente, né? Um dente completo, todo mundo acha que a parte dente é só essa parte que todo mundo enxerga, né? Para nós dentistas, um dente completo aqui é a coroa do dente, tá bom? Um dente completo é a coroa mais a raiz, né? Quando a gente tem que extrair um dente, fazer a exodontia, tem que sair tudo, né? Então, o dente completo, essa parte é a coroa. Se eu puxar, a dona raiz lá dentro, tá vendo? Então, o dente completo é a raiz mais a coroinha do dente, tá? Vamos voltar ele aqui dentro, ok? Então, quando o tártaro está aqui, ó, bem na área do colo do dente. Colo é a separação entre a coroa e a raiz que tá lá interna. Então, é um tártaro supragengival, né? Da gengiva para baixo, é possível a gente estar tirando, tá? Agora, quando o tártaro, esse cálculo salivar, tiver abaixo da área da gengiva, ele é subgengival. Esse tártaro, pessoal, ele tem que ser removido com um profissional, através de um procedimento chamado raspagem. Subgengival a gente faz, né? Nos dentes, tanto na... Depois eu vou comentar com vocês os termos científicos mesmo, tá? Então é necessário estar fazendo essa raspagem. Nós temos duas técnicas de fazer essa raspagem. Ou a raspagem manual, né? Eu uso aparelhos específicos para fazer essa raspagem, ou eu uso o aparelho de ultrassom, tá? Já existe um aparelho que a gente insere nas regiões onde está o acúmulo desse cálculo salivar e remove toda essa sujeirinha, né? Vamos dizer assim, pois é mesmo, toda a superfície do dente, tá? Orienta o paciente nesse período desse tratamento de raspagem. Normalmente, eu inicio na parte que tem mais acúmulo de cálculo salivar. O profissional dentista, a gente sempre divide a boca em 4 hemiarcos, tá? O hemiarco, né, superior esquerdo, o hemiarco superior direito, o hemiarco inferior direito e o hemiarco inferior esquerdo. E os dentes que mais têm acúmulo de cálculo salivar são os incisivos inferiores, tá bom? Depois eu vou falar um pouco dos nomes. Então,
se você, nesse momento, está com tártaro, continue fazendo a sua escovação certinha, tá bom? Não vai, ai, poxa, a doutora falou, é exatamente o que eu tenho. Eu tenho um negócio aqui que não sai. O tártaro, normalmente, ele é esbranquiçadinho, depois ele vai ficando acastanhado. Tem casos que ficam até de outras cores. Eu tenho que sair no meio da pandemia para ir tirar esse tártaro. Não. Você vai ficar em casa, vai continuar fazendo essa higienização. Deixa eu ver uma pergunta aqui. O que a doutora diz a respeito dos implantes dentários? O que a doutora recomenda para quem já perdeu alguns dentes? Valdirene, né? Eu vou responder no final. Você me cobra? Só para eu não interromper esse raciocínio? Bom dia, minha querida prima. Opa! Maria Rosa, um beijo. Pessoal, quem mandou antes, desculpa, porque, gente, é muito difícil fazer live. Pelo amor de Deus. Bora aí. Valdirene, por favor, me perguntem. Por favor, não deixa de me perguntar. Então, vamos lá. Se você constatou, você falou, poxa vida, eu nunca tinha entendido realmente o que era tártaro, né? E quando eu comentei com vocês, que eu sempre pergunto para os meus pacientes, o período da troca da escovação, né? Da escova, aliás, e eu sempre oriento, de 2 em 2 meses. Todos os meus pacientes que fazem anamnese comigo, eu sempre tô com a minha macroboca lá e com a minha escovinha. O paciente não sai da primeira consulta. Eu peço, na primeira consulta, pro paciente me ensinar. Eu quero ver qual a técnica que o paciente faz. E às vezes o paciente, ai, doutora, eu tô com vergonha, tá errado. Bora lá, vamos aprender, né? Temos que aprender. E então, você que está constatando que tem o tártaro, fique em casa. Fique em casa, tá? Breve a gente vai se encontrar, a gente vai poder continuar dando essas técnicas. Breve você vai poder procurar seu profissional para fazer essa remoção. Doutora Kátia, qual é também o período de se ir aos dentistas, né? Já que eu falei que quando eu finalizo, dou alta para um paciente, que eu comento com o paciente, o paciente brinca, eu só vou voltar, tô livre, né? Que delícia, vou voltar daqui 6 meses. Pessoal, uma dica de amiga, tá bom? Eu que atendo muitas crianças, eu tenho afinidade em odontopediatria, atendimento infantil, eu sempre oriento trazer as crianças, não é exagero, pessoal, de 3 em 3 meses, porque as crianças, os nossos baixinhos, né, de 0 até, falar, nossa, se eu já atendi alguma criança de 0, né, recém-nascido, óbvio que não, né, mas a partir dos 6 meses, pode levar que a gente sempre leve a criança sem problemas. Aprenda a levar uma criança para ela ir lá, sentar na cadeira, mexer com a seringa, jogarzinho, aguinha, seringa tríplice, brincar, fazer uma profilaxia de leve, para que a criança não te dê trabalhos depois, né? Então, crianças eu oriento de 4 em 4 meses, tá bom? Ou melhor, de 3 em 3 meses, que eu falei, criança de 3 em 3. E o adulto, 4 em 4 meses. Sempre foi preconizado, sempre foi informado para ir no dentista de 6 em 6 meses. Tá errado? Não tá errado. Se a pessoa se ama e depois o término, após ter recebido alta, voltar no dentista, tudo bem. Agora, se a pessoa é aquela pessoa, né? Terminei um tratamento, provavelmente daqui 4 meses, não é que vai ter que repetir, vai fazer tudo que foi feito antes. Pelo contrário, mas por isso que é necessária essa manutenção e controle, tá? E agora eu vou falar da cárie, né? Falei um pouco aí das doenças de gengiva, tá? Agora eu vou falar da doença. Como comentei, até as crianças do fundamental, antigo prézinho, ginásio, sabem, né? Sempre souberam. Naquele meu desenho, que é um desenho que ilustra um dente bem implantado, né? Como se fosse o corte. Pessoal, de novo as camadas dos dentes, tá? Camada esmalte, dentina branca esmalte, dentina laranjinha, amarelinha, aqui como eu falei, laranja, né? E a polpa.
Gente, vocês estão vendo que estão uns pretinhos aí, tá? Ó, quando a cárie, ela cobre a branca do dente, mesmo que seja aqui na lateral, é uma cárie superficial, tá? Essa cárie, rara vez que a gente sempre vai remover, né? A gente remove toda essa cárie e já podemos restaurar no mesmo dia. Salvo se o paciente comenta que mesmo a gente notando que é superficial, e eu uso muito os exames de radiológicos, né? Tiro às vezes radiografias e vejo que é superficial, podemos restaurar essa cárie no mesmo dia. Então é uma cárie superficial. Se a cárie, ela comer a parte branca do dente, que é o esmalte, a dentina, como essa aqui do meio, pumba, pegou bem pouquinho, mas pegou essa vermelha aqui, que é a polpa. Pessoal, essa cárie é uma cárie profunda, ela comeu esmalte, dentina e polpa. Só de ter pego esse pequeno pedacinho de polpa, mesmo que o paciente não esteja sentindo nada, nós vamos radiografar para comprovar, porque é feito através do exame visual, a gente radiografa, provavelmente vai ser necessário fazer o tratamento de canal, que aí é remover o nervinho, tá bom? Que é a famosa polpa. E aqui uma cárie também de lado, ó, que pegou o esmalte e só a dentina, tá bom? Ó, não pegou a polpa, então é só remover e restaurar novamente. Então, esse aqui deu canal, entendeu? Então, às vezes, aquele pintinha, principalmente nas crianças, viu, mães? Porque eu falo que todas as crianças já nascem com uma professora, que é a mãe, nascem com uma médica, pediatra e nascem com uma dentista também. Toda boa mãe, e graças a Deus a gente tem muitas, né? Sabem que o aspecto do dente, principalmente o dente descido, o famoso dente de leite, ele é branquinho, né? A partir do momento que tem uma coisa pretinha lá no dente, epa, alguma coisa tem erro aí, né? Tem alguma coisa errada, né? Então tá. Então aqui vocês já aprenderam bem, né? Pegar aqui de novo, tampar aqui as camadas dos dentes. E aqui, pessoal, quando olha, por cima, o dente tá rígido, limpo, não tem nada, mas comeu o esmalte que eu expliquei, comeu a dentina de lado, hein, gente? Na face interproximal do dente. Pumba, ó o nervinho aqui, ó. Já era. Já era não, vai precisar extrair, por favor. De canal, porque ó, só das bactérias terem entrado aqui na polpa, que na verdade a polpa, como eu falei, temos células tronco na polpa, que é o famoso nervinho, ela tem comunicação com as veias, com as artérias que bombardeiam os dentes, e ó, formatou um cisto, uma rarefação óssea, tá? Circunscrita, tem nesse canal, tá? Por isso que o dente começa a doer, latejar. Certos casos, quando a pessoa começa a se automedicar, não vai tratar, enche o rosto, formata uma coleção purulenta, né? Um processo infeccioso, que muitas das vezes a gente tem que abrir, óbvio, o dente para drenar. Tem pessoas que chegam a fechar o olho por causa de um processo. E uma coisa assim, eu vou abrir um parênteses bem pequenininho aqui. Muitas pessoas não conhecem, não sabem o termo que é a miocardite, endocardite aguda. Um paciente que quando tem um dente não tratado, aquela pessoa extremamente medrosa, eu não vou, eu não quero, eu vou deixar pra lá, papapá, se qualquer coisa eu arranco, acaba não arrancando também, porque tudo tem gente. Atualmente, há muito tempo, estou na odontologia há 30 anos. Pra gente condenar um dente, gente, indicar a extração,
Só nos casos quando ocorre a separação das raízes, quando tem um comprometimento da furca, quando o dente tem mobilidade extrema, severa, então aí a gente indica a extração. Então muitas pessoas morrem de infarte agudo do miocárdio e pensa que, bom, é o coração, algum problema do coração. E não é que foi um problema do coração, mas muitas das vezes era um dentinho que não foi tratado, tá? Uma cárie que ficou alimentando as, sabe? Através da circulação, tanto a sistêmica quanto a pulmonar, bombardeando o coração com bactérias. Gente, o coração, ele é um músculo, ele não aguenta e ele ocorre o infarto, né? Bom, deixa eu agora falar da escovação e depois eu vou responder a pergunta da Valdilene. Bom, nós temos aqui, né, a nossa boca, dentes superiores e inferiores. Os dentes, eles têm 5 lados. Quando eu gosto de perguntar para os pacientes, tanto os adultos quanto crianças, muitas pessoas falam, tem 3. Os 3 são mais visíveis, óbvio, que é o lado de fora, que é a face vestibular. O vestibulador é interessante, né? Os dentes de cima aqui, os superiores, eles são fixos, não dá para eu tirar. Deveriam ser móveis, tanto os superiores quanto os inferiores. Então, tá aqui, tá? Os dentes superiores e os dentes inferiores. Então, a face de fora, tanto nos superiores quanto nos inferiores, chama face vestibular, tá bom? Ó, face vestibular, que é que todo mundo enxerga, tá bom? A escova, ela é responsável pela escovação de 3 lados dos dentes. A vestibular, que é a anterior, que todo mundo enxerga, né? A frontal, né? Tanto nos dentes anteriores como posteriores. A parte interna do dente, essa parte de dentro, ela é chamada de palato, palatina, devido ao famoso céu da boca, que chama palato, tá? Na parte superior. E na parte inferior também, a face palatina. E aqui na frente a face lingual, por causa da língua. Então, na parte superior é palatina. E aqui a gente fala face lingual, por causa da língua, tá bom? Então, a escova, ela escova a face vestibular, bem escovadinha. A face interna, que é a palatina e a lingual, ok? E a face oclusal, que é a famosa onde a gente mastiga, tá bom? Nos dentes posteriores chama oclusal, nos dentes de trás. Falando muito científico, tá? Os dentes de trás, face oclusal. Os posteriores aqui, vamos falar os de trás. E os da frente, ó, a anatomia dos dentes de trás são bem diferentes dos da frente, né? De trás eu costumo brincar que parece um botijãozinho, né? E na frente não. Então, os da frente chama face incisal, tá? Então, a escova, ela consegue escovar os 3 lados. Vestibular, frontal, interna e a oclusal. E as laterais dos dentes? Todos os dentes têm a face direita e esquerda, tá? Mesmo quando, infelizmente, a gente perde um, né? Faz de conta que eu não tenho esse dentinho. O que eu faço? Eu também. Então, essas laterais dos dentes, quem é responsável por remover os restos de alimento? Fio dental, tá? E para complementar a escovação, o uso do enxaguatório. Eu comentei, eu acho que sem querer eu não comentei em concluir. Então, eu defendo o uso do enxaguatório bucal depois do almoço, 2 vezes ao dia. E depois da janta, antes de dormir. Não vejo necessidade de usar o enxaguatório bucal pós café da manhã. Ou nessa primeira escovação que eu comentei antes do café da manhã. Uma que vai alterar o gosto do alimento. Então, eu acredito, eu sempre defendo o uso do enxaguatório bucal 2 vezes ao dia no mínimo, ou uma só à noite.
tá bom? De preferência ter o tamanho, porque a gente fica... A vida moderna modificou. O telefone fixo, quem tem ainda telefone fixo em casa, virou o móvel, né? E o celular, que é o móvel, virou o fixo. Ó, eu tô gravando no meu celular. Então, ele tá... Eu fico 24 horas com o celular, quase, né? Então, ele é o meu fixo. E o móvel, né? Então, vamos lá. Vamos iniciar a escovação, né? Então, uma boa escovação. Creme dental, que eu já pus aqui na minha escovinha, tá? Só que eu vou fazer com a outra, tá? Sem um creme dental. Um creme dental com flúor, o que você mais se identifique, tá bom? Se você gosta de uma marca, fique com ela, pesquise em todos os locais. Às vezes em perfumaria tá mais barato que no mercado, que tá mais barato que na drogaria, tá bom? Nas épocas de pandemia, de preferência, ter um creme dental pequenininho, tá? Individualizado. A escova, óbvio, né? A pasta de dente é a escova. Fio dental, ok? E bucal, tá? Esse é o pequenininho, tá? Mas as marcas possuem, o meu aqui não é transparente, mas ele tem um igualzinho, como se fosse uma miniatura desse, tá bom? Então, de preferência, a escovação tem que ser sempre olhando no espelho, crianças, os adultos nem sempre, né? Porque às vezes não tem espelho. Gente, nunca vamos começar uma escovação. Começa aqui, vai pra baixo, volta pra cima. Tem que ter uma sincronia, né? Até pra escovar os dentes, preferência, temos que ter uma técnica, né? Então, de preferência, eu vou escovar. Todo mundo se preocupa com a face vestibular, tá bom? Então, vamos começar pela face vestibular. Face frontal, né? Então, eu vou lá no posterior, no dentão do fundo. Todas as escovas, gente, mesmo essa sendo uma macro escova, essa é uma escova do tamanho quase, mas ela é que veio aqui junto com o meu macro modelo. A escova, a cabeça da escova, ela consegue pegar de 2 a 3 dentes, nunca se esqueçam, tá? Então, a maioria dos pacientes que me dão aula de escovação, eu dou essa escova, tal, a pessoa faz. Eu faço assim, a pessoa fala, né? Papapá, doutora, aí depois eu vou pra cá, depois eu viro, depois eu vou pra lá, depois eu desço e acabei. Tá errado, tá? Então, vamos lá. Como eu falei, a cabeça da escova, normalmente, ela pega 3 dentes. Nós vamos inclinar a escova a quase 15 graus e... Vocês estão enxergando? Dá pra enxergar? Nós vamos se preocupar primeiro em escovar toda a parede vestibular, ó. Fazendo movimentos circulares vibratórios de 3 em 3 dentes. O ideal é a gente fazer movimentos de 15 a 20 vezes. Eu não vou ficar lá, 1, 2, rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí eu vou... Escovei esses 2 últimos dentes, segundo molar e o primeiro molar, vou pro primeiro e segundo pré-molar, né? Aí eu escovo, tiro, tá? Faço com que as cerdas dos dentes, tá bom? Olha lá, tá bom? Venho pelo canino, os incisivos, lateral e central... Canino de novo, primeiro e segundo pré-molar, chego no, tá? Então, dá pra entender? Tchum, tirando a sujeirinha de cima para baixo. Movimentos circulares, tirando, acaba o movimento de 15, tiro. Acaba o movimento de 15, tiro. Tá? E vou até lá, deu pra entender.
nos dentes superiores, removendo a sujeirinha de cima para baixo. Então, nesse caso, eu consegui escovar toda a face vestibular dos meus dentes superiores, os de cima. Vamos falar toda a face frontal, da frente, né? Dos dentes superiores. Posso descer? Posso escovar os de baixo? Não. Vamos escovar todos os lados dos de cima, né? Então, aí eu pego a minha escova e vou dentro, na face palatina. Só que eu gostaria muito que vocês prestassem bem atenção numa coisa que não é um segredinho, não, tá? Aqui. Pessoal, do primeiro pré-molar até o último molar, tem pessoas que têm o famoso dente terceiro molar, o siso, que não foi necessário extrair, tá? Então, desse dente, que é do lado do canino, famosa presinha, né, do vampiro, do primeiro pré-molar até o molar, na parte interna, eu vou escovando assim, com a escova na horizontal. Quando chega o canino, que é um dente que todo mundo conhece muito bem, que é do vampiro, se destaca, ao outro canino, na parte interna, ao invés de estar com a escova na horizontal, ó, se eu tiver na horizontal, tá chegando lá? Ó, não tá, ó. Por mais que eu vá, ó, eu vou virar a escova na vertical. Só do canino ao canino, ó. Canino, incisivo lateral, incisivo central de novo, incisivo lateral, canino. Escovei na vertical. Aí peguei, virei, escovei os dentes do fundão, os posteriores, primeiro pré, segundo pré, primeiro molar, segundo molar. Parte interna. Então, já escovei dois lados do dente, superior e inferior. Pessoal, agora, eu posso ir para os inferiores? Mas de jeito nenhum. Agora, eu tenho que escovar aonde se forma mais cáries, que é a face oclusal. Então, aí, peguem esse recado. Peguem a escova, abre ela bem, ó. Por isso que a escova não é eterna. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó. Não sei se tá muito, se dá pra vocês entenderem, gente. Espero que sim. Ó lá, tá bom? Shirley, eu vou pegar aqui, daqui a pouco eu já vou na sua pergunta, tá? Ó. Tá vendo? Ó lá. Ó, aí na parte frontal, tô escovando de novo as duas paredes. Faz esse barulhinho mesmo, não se assustem não. Tchum! Fiz toda a minha escovação na parte superior, tá? Escovação. Escovei os três lados que compete a escova escovar. E as laterais? Fio dental. Pera aí. Agora vou na parte inferior, tá? Parte inferior aqui. Vamos lá. A mesma coisa, só que o procedimento é ao contrário dos dentes superiores. Os de cima, eu tiro a sujeira de cima para baixo. E nos dentes de baixo para cima. Então, vai. Ó, pessoal, vou até levantar aqui, ó. Ó. Sempre me preocupando em escovar, né? Inclinando a escova, ó lá. Entendeu? Tirando a sujeirinha. Dá pra ver? Eu tenho que fazer um movimento dessa forma pra vocês verem, tá? Mas vocês sabem que o movimento é de 15 graus. Vou lá, tá. Tchum. Ok? Tchum. Esses são móveis que é mais fácil. Até chegar nesse último dentinho aqui. Vou pra parte interna. De novo, do canino ao canino, isso eu preciso explicar para vocês muito, porque o local que mais se acumula o tártaro, pessoal, é sempre na parte inferior, nos dentes inferiores de canino a canino, por causa das glândulas, né? Da língua, tudo. E depois eu vou dar um outro detalhezinho. Então, aí aqui, ó, na parte interior, olha, de canino a canino,
vertical, escova vertical, inclino na horizontal e tiro. E depois vou escovar a parte oclusal, que é onde dá as cáries, onde fica retido os restinhos, né? Ó lá. Ok? O uso do fio dental. Então, eu fiz a primeira escovação, preferi fazer a primeira escovação, mas lembra no começo do vídeo, vai muito do pessoal, existem correntes que defendem o uso do fio dental antes. Esse movimento próximo à gengiva, às vezes, não consigo por conta da retração. Você já tem retração, Shirley. Então, você vai precisar procurar escovas. Nós temos escovas mais macias, tá? Normalmente importadas, tá bom? Eu não tô falando de marca, mas todas as escovas atuais são eficientes. Tenta ir sempre mais assim, devagarzinho, tá? Porque tem gente que, olha, eu vou até dar um exemplo fora da boca, usa escova, dá pra perceber, né? Um movimento tão arredio, pessoal. Escovar os dentes é como se fosse pentear um cabelo de uma forma delicada. Então, o fio dental, peguei um pedaço que pode ser até maior. Mas digamos que esse aqui eu vou pensar que eu vou usar só na parte inferior. Na superior não vai dar para eu usar, na de cima, porque os dentes são fixos. Mas na inferior vai dar para entender. Dedo indicador, dedo indicador. Enrolo, pessoal. Tá? Nos 2 dedos indicador. Vamos ver se dá para enxergar. Eu tenho que entrar com o fio dental lá dentro do meu suco gengival. Abraçar o dente e, digamos, ó, tá vendo? O dentinho até saiu. Abraçar o dente, tirar a sujeirinha, o resíduozinho. Aí não saiu, faz de conta um resíduozinho aqui? Então, eu não vou pegar esse mesmo fio que eu já passei na meia do dente, na lateral interproximal, e pôr no outro, né? Não se esqueçam que todos os dentes, ó, de novo, eu ponho para que a gente evite o acúmulo de resíduo, para não formar placa bacteriana e tártaro, e para que a gente evite a formação. Lembra que eu falei que o dente tem 5 lados? Para que a gente evite a formação daquelas cáries. Porque tem paciente que fala, gente, como é que pode ter formado cárie aqui, ó? Porque a escova não chegou. Não conseguiu chegar como o fio dental chega. Entendeu? Né? Então, eu tenho que pegar, então, aquele pedaço e ir descartando a parte que eu já passei. Dente a dente. Dente, todas as laterais, que chama interproximal, tá? As proximais. Fita dental, penso que a fita não machuca, já o fio sim. Pode ser, Valdilene. Eu indico um ou outro. Quando o paciente, existe o fio dental, o extra fino, existe a fita. Vai muito. Se você acha que o fio tá, às vezes enrosca, quando a pessoa tem muitas restaurações nas paredes laterais dos dentes, e eu sou uma, viu? Eu sou dentista, mas eu tenho um monte de restauração, porque eu sou da geração que escovava os dentes uma vez por dia, e eu comia quase, no mínimo, 10 balas por dia, porque a bala era barata, a gente ganhava um cruzeirinho de não sei quem, comprava em bala, né? Ia dormir sem escovar os dentes, e eu sei todas as coisas erradinhas, mas eu entendo. Agora, vamos ver aqui, peraí. A Shirley já comentou, né? Peraí. Ah, minha outra prima, tudo bem? Cidinha, tá me assistindo também? Vamos lá, tá cenando aí. A Shirley. Onde é o meu consultório? Tenho dúvidas quanto à retração gengival. Minha retração atingiu os dentes da frente e quando escovo sinto muita sensibilidade. Posso cobrir com resina? Shirley, bom, vamos em partes. No final eu vou comentar sobre meu consultório. A retração gengival realmente dá mais sensibilidade. Porque, na verdade, como eu comentei, o limite do dente, que chama colo,
Essa parte que todo mundo enxerga é a coroa e a raiz fica embaixo. Então a raiz não foi feita para ficar encoberta. A partir do momento, todas as pessoas, dependendo das faixas etárias, com o tempo vão ocorrer uma retração fisiológica. A gente considera até 2 milímetros a 3, normalmente fisiológica. E às vezes o paciente, por força de hábito de escovar com força, tal, ocorreu a retração. Existem pastas específicas, também não vou falar em marca, que são específicas para hipersensibilização. Inclusive, uma delas está aqui comigo. Eu indico as pastas dessensibilizantes que a gente, ao invés de pôr na escova e escovar, porque acaba indo para frente, para trás, para frente. Porque uma outra coisa que os pacientes não sabem. Todo mundo imagina que o dente é igual esse exemplo aqui, é uma coisa compacta, dura, igual casca de ovo. O dente, visto ao microscópio, ele é igual uma esponja de lavar louça. Ele é todo furadinho aqui, igual tecido ósseo, tá? E por isso que eu defendo que as pastas de dente de sensibilidade, elas devem ser colocadas no dedo, lavar as mãos em época de pandemia, né? E sem pandemia também, pôr no dedinho, circular cada dente sensível, deixar um minutinho e lavar, tá bom? E se eu defendo o uso da resina, nós já depende, não posso comentar, pois não conheço o seu caso assim à frente. Tem certos casos que a gente coloca a resina para encobrir o colo dentário. A gente tem umas resinas de baixa fluidez, né? Não vou falar de marca também que a gente coloca. Mas se o paciente também tiver ainda o hábito de escovação com muita força, as resinas não vão reter. Porque a raiz já é um local que... A raiz, ela não tem a mesma composição que a coroa, né? A raiz, naquela parte que eu falei, ela não é coberta pelo esmalte, como eu comentei. Ela é coberta pelo um outro tecido chamado cemento. Que a raiz é como se ela fosse um osso, né? Vamos ver aqui se tem alguma outra. Então, o bochecho, como eu comentei, a quantidade, tá? Bochecho, de preferência, de 2 a 1 vez ao dia, salvo certos casos, se a pessoa está com a periodontite, que às vezes é necessário, mais uso. O Rui, Cíntia, respondi. Ana Cláudia, escova elétrica. Elane, minha amiga, tudo bem? Cenando para você também. Valdilene, que falou do implante que eu vou responder. Cíntia, Valdilene. Rui. Sidneia, bom dia, amada. Bom dia, Daniele. Obrigada. Prima Rosa, prima Shirley. Já respondi. E a Valdilene me perguntou a respeito do implante. Óbvio, o implante já está preconizado no Brasil há muitos anos, né? Como eu comentei, no meu último ano de acadêmica, em 90, eu já assistia cursos de implante. Não sou implantodontista. E óbvio, eu defendo que você procure os bons profissionais antes de você ir. Às vezes não vá as pessoas gostam muito de fazer mais de um orçamento, né? E eu acho isso válido. Mas nunca vá no profissional mais barato, porque achou mais barato, achou o consultório do mais barato limpinho ou bonitinho, e o do caro não. Procure confirmar com a Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas, a PCD, tá? E o implante, sim, toda vez que a pessoa perde algum dente, a gente tem que reabilitar. Porque o que ocorre? Os dentes, eu costumo brincar no consultório, eles têm perninha, pé e usam sapato. O dente, ele anda, conclusão, né? Então, exemplo, eu perdi esse dente e não reabilitei, tá? O que vai ocorrer com esses 2 dentes vizinhos aonde houve o espaço protético? Eles vão migrar, eles vão começar a entortar, tá bom? E aí aquele dente superior que tinha aquele parceiro na mastigação, não tem mais, ó, perdi. E agora ele tende a descer, que o termo certo é extruir, tá? Correto?
Então, quem me perguntou do meu consultório, eu estou isolada pela pandemia. Atualmente eu presto serviços no sindicato da rede hoteleira chamada Sintoresp, tá? E também eu, a partir, né, de quando tiver liberado todo o nosso isolamento, eu vou depois deixar os meus contatos na página, tá? Onde você está assistindo o vídeo, na página da advocacia. E atualmente eu presto serviços na clínica Fluorine da doutora Joyce, tá? Que fica em Santana, tá bom? Mas a gente pode estar conversando, e eu agradeço muito, espero que a expectativa do vídeo foi 2 horas aqui, como é live, né? Fazer live, a gente nem percebe. E eu só vou pegar uma colinha aqui para falar a respeito das outras lives, perguntar para vocês se vocês têm alguma outra dúvida. Eu comentei também do uso da máscara. Bom, para mim, que sou profissional da saúde, eu já, gente, tenho o hábito de usar a máscara, né, diariamente. Então, como está sendo preconizado na TV, pegar sempre as máscaras pela parte do elástico para quem conseguiu comprar, né? Nunca, vou fazer de propósito, que essa tá limpa, não coloque a mão, tá? Na máscara, ó, já contaminei. Essa máscara é uma máscara tripla, né? Tá bom? E também a gente tem os profissionais da saúde, tem a R, né? Que, por favor, nunca o pessoal precisou tanto das máscaras AR. Também pegar ela por aqui. Muitas pessoas estão usando na rua. Gente, tente não comprar essas, porque o pessoal da linha de frente está precisando demais dessas máscaras, tá? Eu tenho porque sou profissional da saúde. E eu acho que vocês viram as informações de como se fazer uma máscara também na residência, quando não tiver, né? Eu fiz uns testes aqui, né? É que os meus tecidos são grandes, que são os meus verdadeiros turbantes, só fazendo uma coisa. Mas vocês podem, né? E devem. Eu não tenho aquele elastiquinho de cabelo, mas eu cortei o punhozinho de uma meia minha, tá? Meia mesmo, calça, né? Então a gente pode colocar, né? Aqui e aqui. Ah, obrigada, grisalha amada, pratinada. Muito obrigada, Valdilene. Eu agradeço, viu? Então, ó, aqui a minha aqui, o pano é tão grande que ela vai ficar quase 10 camadas, né? Então, vocês podem... Opa, virou minha água que virou enxaguatório. Eu também... Vamos em parte. Vamos falar um pouquinho da máscara primeiro. Depois não esqueçam, ó, todo mundo deve ter um termômetro, tá bom? Procurem comprar um termômetro. Tem um termômetro nessas épocas. Então, depois eu vou colocar meus contatos na página, tá bom? Então, aí voltando, para quem não viu, né? Colocar um elastiquinho em cada lado, dobrar, né? O tecido, o meu é bem maior, tá? Aí, é só pegar, ó, aqui, ó, fazer igual uma bala. Dá pra ver, gente, ó? Puxar o elástico aqui. Depois, pegar esse outro ladinho. Dobrar aqui. A minha vai ficar imensa, hein? Olha, vocês estão vendo, ó? Ó. Já tá uma máscara. Ó. E prender. Você pode até fazer assim, né? Aí ficou uma máscara. A caminha é muito grossa. Porque eu usei os meus turbantes aqui, né? E eu vou pedir uma colinha aqui para minha filha. Para eu pegar e falar sobre a próxima live, por favor. E eu gostaria de, antes de finalizar, perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida. Eu também ia falar mais coisas, mas vamos deixar para uma próxima vez.
Não esquecerem de higienizar os alimentos, tá? Assim que voltam do mercado, por favor, tanto com água, água e sabão, mesmo os com a casca mais grossa, não esqueçam de higienizar. Na odontologia a gente utiliza 2 tipos de hipoclorito, que também vou tampar a marca aqui. A gente usa o líquido de Daken, que é vendido nas farmácias, né? Que ele é o hipoclorito a 0,5%, que você pode colocar todos os legumes, assim, né, em bacias independentes, 1 litro, cobrindo toda a superfície, para uma colherzinha de sopa ou uma tampinha. Não esqueçam de higienizar os alimentos, porque a saúde começa pela boca, tá, gente? E usamos também a solução de Milton, essa já é mais para uso hospitalar. Não esqueçam de limpar a superfície, passar nas torneiras, nas fechaduras, nas portas, em tudo, né? Assim, em tudo que a gente pode inutilizar. Não compartilhar os alimentos, fazer algo, um brigadeiro em casa, assoprar a colher e pedir para o outro da própria família. Nesse momento, não. Vamos nos manter muito unidos nesse momento que não está sendo fácil. Então, agora eu peguei aqui a colinha da minha filha. Hoje é sexta-feira, né, dia 10. A primeira live foi a minha. Nós teremos agora, às 14 horas, o Dr. Dogival, né, Vieira, que o tema dele será os negros sobre um governo. Opa, não tô enxergando aqui, doutor, desculpe. Acho que que eu tô sem... Peraí, me perdoe, gente. Agora vai. Então, os negros sobre um governo no protofascista, tá bom? Doutor Dogival Vieira, às 14 horas. E às 20 horas, a doutora Nádia Castilho, que eu conheço, educadora física. O tema da Nádia é possibilidades de treino e diferenças, tá? Forte abraço para vocês. Eu quero realmente agradecer o convite. Foi muito bom estar aqui. Queria enaltecer, né, o pessoal do Escritório Nacional da Advocacia Negra, na pessoa do doutor, né, que me convidou, que eu agradeço demais. O convite, Ana também. E se vocês tiverem alguma pergunta, eu gostaria que vocês fizessem, né? E visitassem sempre a página. O que vocês precisarem, né? Estamos aqui. Que é o Dr. Estevam Silva, né? Alguma dúvida? Eu acredito que não, né? Eu gostaria muito de agradecê-los. Tem outra partezinha que eu te mandei? Só queria ver aqui uma. Sim. Então, realmente, cumprimentar novamente, né? Doutor Estevam Silva e a Ana, fofíssima psicóloga que me convidou para participar, todos os advogados. Reiterar a importância, né, da lavagem das mãos com água e sabão e também... Ai, Valdilenes... Olha, até tem, viu? Eles estão. Eu no CIOSP que eu fui, tá cada vez mais devagarzinho, menos barulhento, né? Tem o laser agora, sabe? O segredo, Valdilene, é colocar um fonezinho lá, põe um reggae e bora lá. Eu até sonho com o barulhinho. Então eu tô reiterando a necessidade da lavagem das mãos com sabão, pessoal. Tenha um sabonete, por favor.
Tenha um sabonete, um mini sabonete no seu necessaire, ou sabonete líquido, porque nos locais não tem sabonete, nem antes da pandemia, agora muito menos. O governo até inaugurou algumas pias, né, públicas no centro, eu vi pela TV, sem sabão, só água, não menosprezando a água, né? Antes água sem sabão do que nada, mas só água, pessoal, não resolve. Quem for sair, saia com máscara, tá bom? Tentem se encontrarem locais que estão vendendo máscara cirúrgica, tentem informar para a rede, porque tá faltando mesmo os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, tá muito escasso, tá muito difícil. O uso do álcool gel, tá? Não tentem fazer álcool gel doméstico, né? Eu abri, né, as perguntas para vocês, eu tô seguindo aqui o script. Convidei vocês para as próximas lives e convidar vocês também para assistir a sala de música, tá bom? E se vocês puderem conhecer os projetos da sala de música, quem sabe depois no futuro patrocinar. E também gostaria de convidá-los, né, para fazerem parte da ANAM, que é a Associação Nacional dos Advogados Negros, na pessoa do Dr. Estevam Silva. Queria depois reiterar novamente, né, que eu sou cirurgiã dentista, graduada desde 1990 na faculdade de odontologia da Universidade de Mogi das Cruzes, pós-graduada em docência de níveis superiores, tem alguns cursos, fazendo uma nova faculdade depois a gente fala a respeito, também sempre militante na saúde da população negra. Eu sou diretora de eventos da Câmara de Comércio, Serviços e Indústrias do Empreendedorismo Negro, que é a CICISEM, e também sou uma das diretoras da saúde de população negra. Então, eu agradeço demais vocês, né? Participo de coletivos e estamos aqui para respondê-los, e o que vocês precisarem podem contar comigo. Eu agradeço, cuidem-se, tá? Por favor, e no caso, não compartilhem. Principalmente, eu digo assim, continue com seus cuidados. Se alguém da família tá com a suspeita do coronavírus, isolem, vejam quem tem apresentando algum dos sintomas, tá? E só isso que eu tenho a dizer. Forte beijo, abraço também e gratidão pelo convite. Obrigado. Nesse momento, ao meio-dia, eu concluo a minha live. Eu acho que eu comecei a partir das 10, né? Eu agradeço a todos. Obrigado. Cuidem-se. Que a Covid, né? A Covid-19 veio para modificar os nossos hábitos. Fortalecer os afetos, os sentimentos, e eu só posso dizer para que cuidemos. Obrigada.